Olá, seja muito bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O ganho real da poupança ficou acima de 5% pela primeira vez em 6 anos. A deflação do último mês impulsionou o resultado. Os investidores que deixaram dinheiro na poupança por um ano até junho tiveram retorno real acima da inflação de 5,22%. O desempenho da caderneta foi o melhor desde agosto de 2017, quando atingiu 5,05% no mesmo período. Os dados são da plataforma Trademap. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA de junho, teve deflação de 0,08%. O resultado acelerou o ganho real da poupança, que estava em 4,4% em maio e já era o maior para o período de 12 meses, desde outubro de 2017. Os resultados da poupança são positivos desde setembro do ano passado, quando a caderneta rendeu 0,02% acima da inflação. A desaceleração da inflação vem contribuindo para melhorar a rentabilidade desse instrumento. A remuneração da poupança é de 0,5% ao mês, quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, mais a taxa referencial, a TR. Atualmente, a taxa de juros segue em 13,75%. Quando a taxa básica de juros é de 8,5%, o rendimento da poupança é igual a 70% da Selic, além da TR. O Distrito Federal, São Paulo e outros 13 estados brasileiros têm 4 meses para começar a emitir a nova carteira de identidade nacional. O documento vai substituir o antigo RG. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Com a novidade, o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, passará a ser o registro geral, único e válido para todo o país. Assim, o RG deixará de existir. A adesão ao novo sistema começou em julho de 2022 pelo Rio Grande do Sul. E atualmente são 12 estados que emitem o documento. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, até o momento foram emitidas cerca de 963 mil CINs nas unidades da federação que já aderiram ao programa. Mais de 700 mil foram baixadas por meio da plataforma do governo federal, gov.br. O novo documento está disponível nos formatos físico e digital. Essa nova versão serve também para viagem aos países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional, o mesmo usado em passaporte. O prazo de validade vai depender da idade do titular. 5 anos para crianças de até 11 anos e 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos. Pessoas com mais de 60 anos não precisarão trocar o documento. Para ter acesso, é preciso ter o CPF regularizado na Receita Federal. De acordo com o órgão, haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira. O objetivo da medida é facilitar o acesso e tornar único o número do documento dos cidadãos nos estados para evitar fraudes. Está prevista também a integração de diversos órgãos para facilitar a consulta a um banco de dados unificado. De São Paulo, Leonardo Félix. Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas mostrou que a insegurança alimentar e a fome aumentaram no mundo. O Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas com fome e em cada 3 brasileiros sofre com insegurança alimentar. O Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, em situação de insegurança alimentar grave. E mais de 70 milhões de pessoas nem sempre têm o que comer em quantidade suficiente. No mundo, são 735 milhões de pessoas que não tiveram o que comer nos últimos 3 anos. 122 milhões a mais do que em 2019. E 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. Os dados da FAO, a Agência das Nações Unidas para o Combate à Fome, são dos últimos 3 anos e contemplam o pior período da pandemia de Covid-19. A pesquisa anterior, feita entre 2019 e 2021, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas com fome
e 6 milhões a menos que agora. Quase 10% dos brasileiros estão nessa situação. O país entra no mapa da fome da ONU quando mais de 2,5% da população enfrenta falta crônica de alimentos. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que o aspartame é possivelmente cancerígeno. Porém, a ingestão diária em quantidade aceitável é segura. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS avaliou pela primeira vez o nível de perigo do aspartame e incluiu a substância no grupo 2B de classificação. Outros produtos incluídos neste grupo são o extrato de aloe vera e o ácido cafeico. A OMS destacou que a decisão de incluir o aspartame nesse grupo foi tomada com base em evidências limitadas relacionadas ao câncer em humanos, em particular para o carcinoma hepatocelular, um tipo de câncer de fígado. So definitely WHO is not recommending the producers to withdraw or authorities. Então, definitivamente a OMS não está recomendando aos produtores que retirem ou que as autoridades retirem produtos do mercado. Mas seria importante considerar o fato de que algumas preocupações que foram identificadas por alguns estudos, não de forma consistente, sem clareza suficiente. Certamente estamos aconselhando os consumidores a limitar o consumo de adoçantes. We're certainly advising the consumers to limit the consumption of sweeteners. Também foram observadas evidências limitadas de câncer em animais de laboratório. O adoçante é amplamente utilizado desde a década de 1980 e está presente em produtos como refrigerantes light, pratos prontos, chicletes, gelatinas, sorvetes, medicamentos para tosse e até mesmo pastas de dente. Nos destaques internacionais agora, a OMS mostrou preocupação com o aumento de casos de gripe aviária em mamíferos. Apesar do vírus se espalhar normalmente em aves, o receio é de que ele se adapte e passe a infectar pessoas com mais facilidade. De acordo com o comunicado da OMS, o vírus H5N1 normalmente se espalha entre as aves, mas o número é crescente entre mamíferos, que biologicamente são mais próximos dos humanos. O aumento de casos traz o medo de que o vírus se adapte para infectar pessoas com mais facilidade. Desde o final de 2021, a Europa vem sendo atingida por seu pior surto de gripe aviária, enquanto as Américas do Norte e do Sul também sofreram registros graves. Isso levou ao abate de dezenas de milhões de aves em todo o mundo, muitas com a cepa H5N1 do vírus, que surgiu pela primeira vez em 1996. Infecções foram relatadas em 26 espécies, incluindo martas de criadouros na Espanha e leões marinhos no Chile. O H5N1 também foi recentemente detectado em gatos na Polônia. Pessoas contaminadas podem apresentar infecções graves com alta taxa de mortalidade, em torno de 52%. Os casos humanos de gripe aviária são raros e geralmente resultados da exposição direta ou indireta a aves vivas ou mortas infectadas ou a ambientes contaminados. A Índia lançou um foguete para pousar em uma região inexplorada da Lua em agosto. O país tenta se tornar o primeiro a executar um pouso controlado com o lançamento bem-sucedido de sua terceira missão. Chandrayaan, que significa veículo lunar em sânscrito, decolou do Centro Espacial Saraswati em Sririkhoda, no sul do estado de Andhra Pradesh. A decolagem transmitida ao vivo tem o objetivo de pousar uma espaçonave não tripulada na superfície da Lua. Multidões se reuniram no centro espacial para assistir ao lançamento histórico e mais de 1 milhão de pessoas sintonizaram para assistir no YouTube. É a segunda tentativa da Índia de pouso suave depois que seu esforço anterior com a Chandrayaan-2 em 2019 falhou. Sua primeira sonda lunar, a Chandrayaan-1, orbitou a Lua e foi deliberadamente aterrissada na superfície lunar em 2008. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.